Presentes os conselheiros Artagão de Matos Leão e José Durval Matos do Amaral, e o conselheiro substituto, Dr. Cláudio Augusto Canha, e a procuradora do Ministério Público junto a este tribunal, designada para esta sessão, doutora Célia Rosana Moro Cansô, declaro aberta, no horário regimental, a 15ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Em razão da nova composição desta Câmara, conforme portaria 495-15, publicada no Diário Eletrônico número 1115, de 8 de maio de 2015, e com fulcro no artigo 9º, caput e parágrafo 1º, determino a retirada de pauta dos processos de relatoria do auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Na verdade, para isso, senhores conselheiros, antes eu procedo à devolução de um processo da relatoria do Dr. Sérgio, que estava com vistas comigo, o 33.13.3209, e procedo, então, à retirada dos processos de prestação de contas municipal 149.278.07, 161.308.07, 227.520.07, 161.453.10, processos de prestação de contas de transferência 186.772.03, 125.258.97, processos de atos de inativação 53.50.36.12, 290.924.13, 527.851.13, processo de pensão 32.281.11, 277.693.13 e 381.296.13. Todos eles, então, retirados de pauta, à disposição do relator para eventual inclusão na pauta da segunda Câmara. Submeto à apreciação do colegiado a ata número 14 da sessão ordinária do dia 5 de maio de 2015. Aprovado. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do Regimento Interno. Com a palavra, doutor Artagão. Senhor presidente, anuncio sobrestamento dos seguintes processos: 649.558, 650, 327, 711, 547, 718, 347, 792, 750, todos /13 da DICAP. Obrigado, senhor. Feitas as anotações, eu aproveito a oportunidade para saudar o conselheiro substituto, Dr. Cláudio Augusto Canha, que passa a compor esta primeira Câmara, e tenho certeza que da participação dele teremos brilhantes debates e brilhantes julgamentos. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, concedo-a ao conselheiro Artagão de Matos Leão para o relato de sua pauta. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, inicio a minha pauta com alguns processos que vou relatar em bloco. Prestação de contas de transferência, processo 97.567.13, Fundação Araucária, 104.985.13, município de Guaíra, 178.830.13, município de Cascavel, 304.941.13, Fundação Araucária, todos eles pela regularidade das contas, com recomendações, conforme temos votado nas últimas sessões, de acordo com a resolução 2811 e conforme instrução dos processos, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado. 350.145.13, município de Foz do Iguaçu, prestação de contas de transferência voluntária, autuada por meio de registro do CIT, em razão de termo de convênio número 3/12, formalizado entre o município de Foz do Iguaçu e a entidade Aldeias Infantis SOS Brasil,
A diretoria de análise de transferência opina pelo encerramento do feito, haja vista que o objeto da prestação já foi integralmente apreciado e julgado no âmbito desta Corte, por força do Acórdão 52-35-14. O Ministério Público acompanha e o nosso voto também, senhor presidente, é acompanhando a instrução do processo pelo encerramento do mesmo. Em discussão, votação, aprovado. Agora também em bloco, 45, 18, 80, 13, Fundação Araucária, 61, 26, 20 e 13, Fundação Araucária, 21, 638, 14, Fundação Araucária, 510, 06, 14, Fundação Araucária, 387, 859, 14, Município de Ponta Grossa, e 107, 0900, 14, Município de Curitiba. Também, conforme já a decisão do plenário em outros processos, e corroborando aos opinativos da Diretoria de Análise de Transferência, pela regularidade de todos esses processos, com recomendações, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado. Prestação de contas de prefeito municipal, processo 191.250. Contas do município de Maria Helena, relativas ao exercício de 2012, que foram encaminhadas pelo senhor Elias Bezerra de Araújo, atual gestor, dentro do prazo legal. A unidade técnica, em primeiro exame, detectou irregularidades em relação à existência de obras paralisadas, concomitante à inclusão de novos projetos em lei orçamentária ou decretos adicionais, contrariando o artigo 45 da Lei Complementar 101. Intimados os interessados, senhores Elias Bezerra de Araújo, atual gestor, e Osmar Trentini, gestor das contas do exercício, deixaram de manifestar conforme certidões anexadas. Submetido ou feito novamente a análise instrutiva, a Diretoria de Contas Municipais manteve a recomendação de irregularidade conforme a Instrução 41.94.13. O Ministério Público, nos termos do parecer 17.816.13, pugnou pela renovação do prazo para apresentação de contraditório, incluindo a necessidade de esclarecimentos acerca de ressalvas apontadas no parecer do controle interno, relativamente a medidas de cobrança de dívida ativa, inconformidades em procedimentos licitatórios e inconsistências no parecer do Conselho de Saúde. Através de seu atual prefeito, senhor Elias Bezerra de Araújo, município de Santa Helena. Veio ao processo em petição subscrita pelo procurador municipal, senhor Eber Fregne, juntando documentos e esclarecimentos. Da seguinte forma: quanto à falta de inscrição dos precatórios na dívida fundada, afirma que, de fato, na data oportuna, as sentenças judiciais com data de notificação entre 4 de 5 de 2000 e 1º de 7 de 2011 não foram inscritas, mas que, buscando atender às determinações legais, a municipalidade já inscreveu o valor de R$ 25.736,38 na dívida consolidada, juntando documentos. No que tange à existência de obras paralisadas, contrariando o artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal, afirma a administração que não subsiste tal apontamento, uma vez que a referida obra
ampliação do Hospital Municipal é absolutamente inviável, em razão de falhas graves ao projeto inicial, cujo conteúdo não contemplava orçamentos detalhados de todos os custos, e nem mesmo as suas fontes de custeio. E traz diversos detalhes do andamento da obra na ocasião, destacando sua paralisação desde o ano de 2004. Ao passo disso, destaca a existência de ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário, em trâmite junto à 2ª Secretaria do Cartório Civil de Umuarama, Paraná, movida pelo Ministério Público, juntando cópia dos presentes autos. Juntando cópia nos presentes autos. Conclui que a existência da referida ação judicial, aliada ao alto custo para a conclusão e a falta de recursos, são fatores que tornam inviável o término da obra. Com relação à ausência de parecer e ou resolução do Conselho Municipal de Saúde, ressaltou que a inconsistência reside na não especificação do presidente e dos respectivos membros do Conselho, situação que já foi regularizada, segundo sua avaliação, com a emissão de um novo parecer pelo Conselho, anexo ao documento. A Diretoria de Fiscalização e Obras Públicas de FOP, conforme a Instrução 17/14, manifesta-se pela irregularidade das contas em decorrência da existência de obra paralisada relativamente à ampliação do Hospital Municipal, concomitante à inclusão de novos projetos em lei orçamentária. Destacou que, atualmente, o ente está construindo outra obra, denominada Unidade Básica de Saúde, com recursos federais, destinada à prestação de serviços públicos de saúde, se contradizendo ao considerar desnecessária a obra do Hospital Municipal. A DCM, na Instrução 910/14, acompanha a decisão consignada na Instrução 17/14 da DIFOP pela irregularidade das contas. O Ministério Público, após exame relativo às disposições constitucionais e legais, considerando as justificativas apresentadas pelo município quanto às restrições elencadas do parecer do controle interno, bem como a existência de procedimento próprio que objetiva apurar a possibilidade de desvios de recursos públicos cometidos pelo ex-prefeito, Sr. Gessé Batista Correia, concluiu pela emissão de parecer prévio recomendando a irregularidade das contas, com aplicação de multas. Nosso voto, senhor presidente. Inicialmente, como bem se observam das manifestações, houve por parte do administrador municipal descaso com a coisa pública, na medida em que se identificaram falhas no projeto da obra relativa à ampliação do Hospital Municipal, culminando na paralisação prematura e, consequentemente, desperdício de recursos, na medida em que a sua paralisação parcial causa deteriorização, e principalmente porque não atende à finalidade pública. Entretanto, ainda considerando as alegações da municipalidade, a obra relativa ao Hospital Municipal foi paralisada em 2004 e, segundo informa, não existe viabilidade técnica e financeira para a sua continuidade. Nós estamos analisando as contas de 2012. No entanto, a Diretoria de Fiscalização e Obras Públicas considerou irregulares as contas, uma vez que o município teria incluído em seu orçamento outra obra da mesma característica, denominada Unidade Básica de Saúde, sem dar andamento àquela obra paralisada, e que pode estar na iminência de se tornar inutilizável pela ação do tempo.
Destaca que, mesmo existindo ação judicial contra o gestor que deu causa à paralisação da obra, não há impeditivo algum para a sua retomada, já que afirma desconhecer qualquer avaliação técnica ou legal efetuada pelo município. Ocorre, entretanto, que, apesar dos apontamentos efetuados pela unidade de obras, não vejo como, neste momento, imputar irregularidade que possa desaguar na desaprovação das contas do senhor Osmar Trentini. Isto porque a paralisação da obra ocorreu em 2004 e, ao que parece, tanto o senhor Osmar Trentini, gestor responsável, como o senhor Elias Bezerra de Araújo, atual gestor, adotaram todas as medidas necessárias para a responsabilização dos gestores que deram asa ao desperdício de recursos, encaminhando material ao Ministério Público, que, por sua vez, impetrou a ação indenizatória. Obviamente que, pelo princípio da continuidade da administração, todos os gestores que sucederam o período de paralisação da obra teriam responsabilizações sobre sua não continuidade. Porém, não entendo arrazoado, somente agora, passados mais de 10 anos, responsabilizar o gestor dessas contas, ainda mais sendo esta a única irregularidade apontada nos autos. De todo exposto, contrariando as conclusões da Diretoria de Fiscalização de Obras Públicas, DCM e Ministério Público, mas considerando que tudo consta do processo, proponho que esta Corte emita parecer prévio recomendando o julgamento pela regularidade das contas do município de Maria Helena, exercício de 2012, de responsabilidade do prefeito senhor Osmar Trentini, ressalvando, entretanto, a existência de obras paralisadas, concomitantemente a inclusão de novos projetos na lei orçamentária. Propõe ainda que esta Corte expressa determinação ao município de Maria Helena, nos termos do artigo 28.2 da Lei Complementar 113, para que comprove, através de laudo pericial, no prazo de 90 dias, a inviabilidade técnica para a continuidade da obra, ou, em caso negativo, apresente um plano cronológico e financeiro para a sua retomada. O relatório e voto, senhor presidente. Em discussão, a proposta de voto. Votação. Aprovado. As disposições legais. A Diretoria de Contas Municipais emitiu parecer 2630, constatando inconformidade quanto ao relatório de controle interno, uma vez que a controladora, senhora Souza Reginato, não estava cadastrada junto ao o que 107.3, parágrafo 4º da Lei Complementar 113. E ainda sugere a aplicação de multa prevista também na Lei Complementar do artigo 87.3b. Oportunizado o contraditório, o gestor, senhor Edson Antônio Primon, manifestou-se somente, não se manifestou, mas somente o atual gestor, senhor Rineu Menossim, conforme petição intermediária 58668813. No entanto, apesar da regularização quanto ao cadastro da controladora, a Diretoria de Contas Municipais constatou apontamentos no parecer do controle interno quanto ao estoque de combustível no item controle de combustível, situação que ensejou esclarecimentos. Oferecido o contraditório, novamente houve a manifestação somente do atual gestor, senhor Rineu Menossim. Eu me referi ao senhor Edson Antônio Primon, que era o gestor da época. Petição intermediária número 239965,
informando que, no momento do recebimento, evidentemente que ele se refere ao recebimento da posse, na sua posse, né, como prefeito, os tanques continham 1.600 litros de gasolina, 1.440 litros de diesel e não 120.908,300, como constava nas informações do sexto bimestre de 2012. É uma diferença razoável, né? O que constava nas informações feitas ao tribunal do sexto bimestre para o que o prefeito afirma que existiu, até porque me parece que o tanque de gasolina lá tem capacidade para 10 mil litros, do diesel mais 10, e de etanol que entra aqui nem tem tanque. Destacou ainda as medidas tomadas pela administração para apuração dos fatos e afirma: o município, por meio de comissão nomeada pelo decreto 5313 e devidamente explicado na ata 19 de 2014, decidiu pelo encaminhamento de relatório conclusivo à Procuradoria Jurídica quanto à inconsistência dos relatórios de estoque frente ao que existia e consumo constatados de meses anteriores, sem prejuízo de encaminhamento ao setor contábil para a correta contabilização dos estoques. Nesse sentido, deverá o relatório, acompanhado de documentos existentes que corroboram com a possível ilicitude do ex-gestor, ser empregado para a formalização de denúncia junto ao TCE, Paraná, Ministério Público, de possível ajuizamento de ação de improbidade administrativa mediante específica tipificação penal. Fecha aspas. Palavras do gestor. Em nova manifestação, a Diretoria de Contas Municipais, na instrução 1123, mantém a restrição apontada na análise inicial. O Ministério Público manifesta no sentido da necessidade de esclarecimento sobre questões não contempladas na Instrução Normativa 8512, quais sejam a ausência de informações sobre o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, isso aí deve ser do Gabriel, do Plano Municipal de Saneamento do município e ainda da terceirização de serviços jurídicos, contábeis e de saúde. Citados o município e o responsável pela gestão 2012, senhor Edson Antônio Primon, quanto às questões suscitadas pelo douto Ministério Público, novamente, somente o atual gestor apresentou justificativos. Na petição intermediária 64.10.54.14. Destaca o gestor que o município possui plano de gestão de resíduos sólidos, conforme documentação em anexo. Ressalta que o plano de saneamento do município está em elaboração, sendo objeto do convênio 09111 e do processo de licitação 13412. Quanto à terceirização de atividades típicas da administração, apresenta quadro funcional, onde consta os cargos efetivos de contador, assistente e auxiliar de contabilidade, bem como o cargo comissionado de procurador-geral. Reforça que as contratações de empresas nas áreas jurídicas e contábil se prestaram exclusivamente para suprir necessidades iniciais da administração até que fossem resolvidos por concurso público ou pela qualificação de seus servidores, que, aliás, era um dos objetivos das contratações. A Diretoria de Contas Municipais, informação 1145, considera as justificativas apresentadas que a terceirização dos serviços de saúde se deu através de convênios 212 e 312,
No entanto, o município não encaminhou para análise os convênios firmados. E ainda observa que os mesmos foram realizados com a Associação Filhas de São Camilo e a Sociedade Hospitalar Nossa Senhora do Caravaggio. Em relação à terceirização dos serviços de advocacia, constatou a Diretoria de Contas que no exercício de 2012 o município possuía apenas um cargo de procurador-geral, de natureza comissionada, descumprindo o pré-julgado número 6, e que somente no exercício de 2014 houve a nomeação de um servidor efetivo para o cargo de assessor jurídico. Quanto aos serviços de contabilidade, entende a diretoria ter sido atendido o pré-julgado número 6, pois existem 2 servidores efetivos trabalhando no departamento. Contudo, ressalta que o município realizou contratação de empresas nas áreas de contabilidade e advocacia no início da gestão. O Ministério Público, em parecer 13.422 da Lavra do Dr. Gabriel, após o exame relativo às disposições constitucionais, opina pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas em razão a de ilegalidades apontadas no Acordo 692/14 proferido nos autos de tomada de contas extraordinário 500.976, cuja decisão tomou por base irregularidades identificadas em auditoria sobre os repasses de R$1.791.872,48. E ainda, por infração à norma legal Lei 8666, na contratação de empresas de contabilidade sem a formalização do devido processo licitatório. E ainda, infração à norma legal na terceirização imprópria e injustificada de serviços típicos e permanentes de contabilidade e advocacia. Conclui sugerindo a emissão de recomendações ao atual prefeito de Matelândia. O nosso voto, senhor presidente, é um processo meio... Mas, com relação à discrepância no volume de combustível entre o estoque final informado pelo sistema no SINAM do 6º bimestre, verifico que assiste razão às colocações da unidade técnica. A inconformidade se respalda no volume informado no sistema como estoque final, estando registrado como estoque a quantia de 12.258,05 litros de gasolina, enquanto que a capacidade total dos tanques instalados da Prefeitura é de apenas 10.000. Da mesma forma, o diesel, 107.949,270, quando a capacidade máxima de armazenamento seria de 15.000. Consta ainda o registro de estoque de 701 litros de etanol, sendo que o município não possui capacidade para armazenar esse tipo de combustível. Isso aqui podia estar armazenado em tambores, né? Conforme se observa da manifestação do atual gestor, houve a detecção dos fatos ainda em 2013, com a designação da comissão para apuração dos responsáveis e respectivos danos. Contudo, não foi juntada aos autos qualquer conclusão acerca do fato e nem mesmo houve a elaboração de um novo parecer do controle interno, razão pela qual a irregularidade permanece. E dada a gravidade da mesma, aliado ao total descaso do gestor responsável, que sequer se dignou a apresentar manifestação nos autos, e entendo necessário propor que a Corte determine a abertura de tomada de contas extraordinária para que sejam apuradas as responsabilidades, conforme o artigo 236 do Regimento Interno. Em relação à terceirização imprópria e injustificável de serviços jurídicos, conclui-se também pela irregularidade, uma vez que as referidas atividades devem ser exercidas diretamente pela administração pública. Apesar da contratação no exercício de 2014
do servidor efetivo para o cargo, esse procedimento não altera o que aconteceu no passado. Com relação à irregularidade na terceirização de serviços de saúde, objeto de análise por tomada de contas extraordinária número 500.976/13, julgada através do acordo 692/14, foram apontadas ilegalidades em termos de parcerias firmadas pelo município de Matelândia, olha aqui, ó, com a UCIP, Instituto Brasil Melhor. Parece-me que está em foco hoje, né? Essa é uma das UCIPs que está em foco hoje. Em termos de parcerias firmadas pelo município de Matelândia, em razão de repasses originados dos termos número 1, 2, 3, 4 e 5 de 2012 no valor de R$ 1.791.872,48. Cabe frisar que, conforme determinado no item 2 do acordo 692/14 daquele processo, as irregularidades atinentes aos repasses dos valores mencionados deverão ser consideradas na análise das contas do prefeito de Matelândia neste exercício de 2012. Assim, considerando o apontamento da informação 1145, que trata da terceirização indevida da atividade fim na área da saúde, conclui-se pela irregularidade quanto à contratação dos serviços da Associação Filhas de São Camilo e Sociedade Hospitalar Nossa Senhora do Caravaggio, em razão de repasses no valor de R$ 1.791.872,48, sem comprovação de legalidade. Por fim, quanto à gestão de resíduos sólidos, destaco que o item não pode ser objeto de irregularidade nesses autos, pois o município dispunha de prazo até 2014 para legalizar o item. Assim, de tudo que foi exposto, considerando os termos das instruções e das informações da Diretoria de Contas Municipais e dos pareceres do Ministério Público, bem como tudo mais o que consta do processo, propomos, de acordo com o artigo 16, terceiro da Lei Complementar 113.1, que o parecer prévio desse tribunal recomenda o julgamento pela irregularidade das contas do município de Matelândia, exercício de 2012, de responsabilidade do Sr. Edson Antônio Primon, quanto aos seguintes itens: terceirização indevida de serviços jurídicos, terceirização indevida das atividades fins relacionadas à saúde, conforme ilegalidades apontadas no acordo 692/14, originado no processo de tomada de contas extraordinária 500.976/13. E ainda na informação 1145/14, empenhos realizados em benefício da empresa CD Contabilidade Limitada, sem vinculação ao processo licitatório, e ainda a contratação das empresas Acontam Consultoria e Assessoria Limitada, Parzianello Consultores Jurídicos e Advogados Associados, e Brasil Sul Assessoria de Planejamento e Gestão Pública Limitada, Advogados Associados, sem apresentação de processo licitatório, e ainda a discrepância no volume de combustível informado no sistema, e o de fato estocado no final do exercício de 2012. A discrepância do volume de combustível informado no nosso sistema e o de fato estocado no exercício de 2012. Que o parecer prévio determine a tomada de contas extraordinárias, conforme o exposto no artigo 236 do Regimento Interno, para que se apure as responsabilidades em razão dessa discrepância.
determine-se a aplicação de multa da Lei Complementar 113, artigo 87, 3, parágrafo 4º, em decorrência da discrepância entre o volume de combustível informado e o existente. Aplicação de multa prevista no 87, 4G, em razão da terceirização indevida de serviços jurídicos. Aplicação de multa do 87, 4G, em decorrência da terceirização das atividades fins relacionadas à saúde. Aplicação de multa do 87, 4D, em decorrência dos empenhos realizados em benefício da empresa CD Contabilidade Limitada, sem vinculação ao processo licitatório. Aplicação de multa do 87, 4D, em razão da contratação das empresas Aconto Consultoria Assessoria Limitada, sem apresentação de processo licitatório. Aplicação de multa do 87, 4D, em razão da contratação da empresa Parcianello Consultores Jurídicos e Advogados, sem apresentação do respectivo processo licitatório. Aplicação de multa do 87, 4D, em razão da contratação da empresa Brasil Sua Assessoria Planejamento e Gestão Pública Limitada, sem a apresentação de processo licitatório. E, por fim, a multa do 87, 3B, em decorrência da entrega de dados do 6º bimestre do sistema SIM-AM com atraso. Tudo atual, neste caso, as outras multas ao gestor de 2012. Neste caso, por atraso ao atual gestor, senhor Rineu Menoncin. Relatório e voto. Em discussão, o voto do conselheiro Artagão. Apenas para discutir, doutor Artagão, não vou, evidentemente, divergir no mérito do brilhante voto apresentado. Minha única dúvida foi quanto ao apontamento da irregularidade pela terceirização de serviços na área de saúde. Vossa Excelência pontuou muito bem que o acórdão da segunda Câmara remetia a apreciação nas contas municipais, então me parece absolutamente apropriada essa deliberação de Vossa Excelência. Minha única dúvida é com relação à multa, porque lá, naquele processo, já foram aplicadas multas, inclusive em virtude da terceirização indevida, contra o gestor, o senhor Edson Primon. Então eu pergunto se seria realmente o caso de nós aplicarmos novamente uma multa pelo mesmo fato nesse processo ou se manteríamos apenas a indicação de irregularidade por esse fundamento. Bom, senhor presidente, no meio de tantas multas, eu posso até ter cometido esse engano de aplicar 2 vezes a multa pelo mesmo, o que não seria cabível. Então, se Vossa Excelência, que está aí mais tranquilo, afirma que isso eu fiz, eu retiro essa multa. O voto será modificado retirando-se essa multa, que não podemos aplicar 2 vezes a multa pelo mesmo fato. Perfeito. Ainda em discussão? Votação? Aprovado o voto do relator. Senhor presidente, era a pauta, eu agradeço. Essa é a presidência que agradece e cumprimenta a Vossa Excelência pela participação e passa a palavra ao conselheiro Durval Amaral para o relato de sua pauta. Senhor presidente, senhora procuradora, senhor conselheiro substituto, essa é a minha pauta pelo processo 22.49.7408, trata os autos de prestação de contas do consórcio intermunicipal de saúde do Médio Paranapanema, SISMEPAR, relativas ao exercício de 2007. A Diretoria de Contas Municipais concluiu sua análise pela irregularidade das contas e aplicação de multa ao responsável face à existência do resultado orçamentário deficitário, R$ 1.318.231,17, correspondente a menos 9,50%. O Ministério Público corroborou com o referido opinativo, conforme pontuado pela unidade técnica, o cancelamento dos diversos empenhos contabilizados na conta contábil, o resto a pagar, entre aspas, na ordem de R$ 460.521,88, não pode ser aceitos para corroborar a tese levantada, uma vez que, entre aspas, muitos dos empenhos cancelados tratam-se de serviços de terceiros efetuados de forma continuada, inclusive por parte
de integrantes da administração pública direta e indireta, como Sercontel, Sanepar, Caixa Econômica Federal e Receita. E 2, que o referido ato de cancelamento deve se revestir de procedimento formal, devidamente motivado, com a indicação do fundamento fático jurídico para tanto, que não restou evidenciado nos autos, fecha aspas. Ante o exposto, acompanho os opinativos da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público e voto pela irregularidade das contas, pelo resultado orçamentário deficitário e pela aplicação ao ex-presidente da Sismepar da multa constante no artigo 87, parágrafo 4 da Lei Complementar 103 de 2005, em razão da irregularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 17.86.3109, trata os autos de prestação de contas do consórcio intermunicipal para a gestão de resíduos sólidos urbanos de Curitiba, relativas ao exercício 2008. A Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público, junto, conclui pela regularidade das contas e aplicação de multa ao responsável em face do atraso na entrega da prestação de contas correspondente ao 6º bimestre do sistema SIM, acompanhamento mensal. Observa-se que, não obstante a concessão de prazo para manifestação acerca do referido atraso, não houve manifestação do gestor responsável. Destaque, acompanho os opinativos da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público e voto pela regularidade das contas e pela aplicação ao gestor da entidade da multa prevista no artigo 87.3b da Lei Complementar número 103 de 2005, em razão do atraso na entrega do 6º bimestre do sistema SIM, acompanhamento mensal. Em discussão, votação, aprovado. Processo 27.45.34.13, encerra os presentes autos, tomada de contas ordinária, proposta pela Diretoria de Contas Municipais, em face da Empresa de Desenvolvimento de Paranaguá, Sociedade Anônima, em razão do não encaminhamento da prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2007. O então representante legal da entidade justificou que deixou de prestar contas do exercício de 2007, alegando o uso indevido da entidade pelo então prefeito de Paranaguá para cometer irregularidades visando atender despesas da prefeitura, sendo que todas as impropriedades detectadas no exercício 2005 a 2012 seriam contabilizadas no ano de 2012. A Diretoria de Contas Municipais salientou que a Endepar é uma sociedade de economia mista com maioria do capital social pertencente ao município de Paranaguá, não estando, portanto, excluída do dever de prestar contas. Consignou ainda que a entidade recebeu do município de Paranaguá a importância de R$ 3.469.608,64, não havendo a comprovação correta da aplicação da totalidade desse valor perante essa Corte, concluindo pela irregularidade das contas, devolução de valores e aplicação das multas correlatas. O Ministério Público perfilhou do mesmo entendimento. De fato, não houve a pertinente apresentação da prestação de contas por parte da Empresa de Desenvolvimento de Paranaguá, Sociedade Anônima. Tal fato dá ensejo à reprovação das contas do exercício 2007 e implica no apenamento da sanção pecuniária prevista no artigo 87.3a da Lei Complementar 113 de 2005. Nesse sentido, aponto como precedentes o Acórdão 608614 da Segunda Câmara e o Acórdão 55763 da Primeira Câmara. Destaque e voto. 1. Pela irregularidade das contas, pela omissão no dever constitucional de prestar contas. 2. Pela aplicação ao senhor Antônio Carlos Abud da multa constante do artigo 87, parágrafo 4 da Lei Complementar 103 de 2005, em razão da irregularidade das contas. 3. Pela imputação da multa prevista no artigo 87.3b da Lei Complementar número 103 de 2005, ao senhor Antônio Carlos Abud, em razão do não encaminhamento da prestação de contas relativas ao exercício financeiro de 2007. 4. Determinar o encaminhamento de cópia dos autos ao representante local do Ministério Público do Estado do Paraná para adoção das medidas que entender pertinentes, tendo em vista as alegações do gestor da entidade no tocante ao uso indevido da entidade pelo então prefeito de Paranaguá para cometer irregularidades visando atender despesas da prefeitura. É o relatório e voto. Em discussão,
Votação. Aprovado. Processo 5571-0 de 2011. Trata-se de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o município de São Pedro do Ivaí e o Centro de Aprendizagem e Inclusão Social de São Pedro, referentes aos exercícios financeiros de 2009 a 2010, no valor de R$ 399 mil. Em derradeira manifestação, a DATS constatou a regularidade das contas, ressaltando que remanesceu a ressalva atendente à movimentação dos recursos em instituição não oficial durante o exercício de 2009. O Ministério Público corroborou o opinativo da unidade técnica. Ante ao exposto, acompanho os opinativos e voto pela regularidade das contas, ressalvando a movimentação dos recursos em instituição não oficial durante o exercício de 2009. Em discussão, votação. Aprovado. Os processos a seguir relatados versam sobre prestação de contas de transferência voluntária relativos ao período de adaptação ao CIT, nos quais a única irregularidade apontada como hábil a inquinar as contas no entendimento da unidade técnica e órgão ministerial é a ausência da certidão liberatória desse tribunal. São eles 76, 81, 58, 13, 36, 228, 14, 16, 25, 39, 14, 16, 28, 90, 14, 16, 29, 70, 14, 16, 30, 55, 14. Não obstante, algumas decisões desta Câmara também tenham decidido pela irregularidade das contas em razão de tal apontamento, fato é que inúmeros expedientes foram aprovados nesta primeira Câmara e também na segunda Câmara, em idêntica situação. Ademais, observo a ausência de parâmetros a balizar um juízo seguro pela regularidade ou irregularidade das contas em decorrência de tal lacuna, ou seja, qual seria o período máximo de tempo a ser tolerado sem o referido documento durante a vigência de um convênio. A simples ausência da certidão na formalização enseja a sua irregularidade. Tais questões, dentre outras, encontram-se em fase de estudo pela Diretoria de Análise e Transferências desta Casa, com o intuito de estabelecer nova sistemática para análise de tais processos, inclusive com a fixação de um marco temporal para que as impropriedades até então relevadas passem a ser de fato consideradas para fins de aferição da regularidade ou não das contas. Desse modo, tendo em vista a ausência de irregularidades ou impropriedades no programa e levando em consideração critérios de isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, voto pela regularidade das contas com ressalva em face da ausência da certidão. Por fim, determino que as entidades corrijam tal impropriedade em futuras transferências, consignando que nos termos do artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar 103/2005, o Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de tal determinação. É o relatório e voto. Em discussão, votação. Aprovados os votos de Vossa Excelência nos processos anunciados. Processo 419-01, encerra os presentes autos, prestação de contas de transferência voluntária, celebrada entre o Instituto de Desenvolvimento Educacional do Paraná, Fundepar, e o município de Maringá, formalizada por meio do termo de convênio 833/98, no valor de R$ 193.061, tendo por objeto a construção do estabelecimento de ensino Tânia Ferreira. Analisando os contraditórios apresentados e considerando a informação emitida pelo Escritório Regional da Secretaria de Estado de Obras Públicas, de que as obras encontravam-se paralisadas, a DAT opinou pela irregularidade das contas, com recomendação de sanções. Após longa instrução, onde todos os gestores envolvidos foram ouvidos, a Diretoria de Análise e Transferência, em derradeira análise, esclareceu que a paralisação e demolição ocorreram em razão de diversos fatores, dentre os quais, descumprimento do programa de desembolso por parte da Fundepar. 2, falta de aplicação dos recursos na contrapartida municipal. 3, deteriorização
da obra em virtude da ação da natureza e atos de vandalismo. 4. Falta de previsão orçamentária para o exercício 2001 a 2002, visando a retomada da obra em contrariedade ao artigo 45 da LRF. E ainda 5. Obra realizada em terreno inapropriado, não tendo sido realizada a preparação necessária. Consignou que o descumprimento do cronograma de desembolso por parte da Fundepar não fora a principal causa para a lesão ao erário decorrente da demolição da obra, ressaltando que se houvesse planejamento e zelo adequados, os efeitos dos atrasos nos repasses certamente seriam menos danosos. Observou ainda que, enquanto a Fundepar cumpriu com 60% dos valores de sua responsabilidade, o município de Maringá nada ingressou a título de contrapartida, entendendo que houve incoerência dos argumentos aduzidos nas peças de defesa dos ex-gestores municipais. Por estas razões, concluiu que a responsabilidade pela lesão ao erário ocasionada pela demolição da obra é dos ex-gestores municipais, senhor Jairo Gianotto e senhor José Cláudio Pereira Neto, recaindo sobre eles o ressarcimento dos recursos repassados no valor de R$90 mil. Assim, a diretoria técnica concluiu, pela irregularidade da prestação de contas de transferência voluntária, em face do abandono da obra objeto do convênio em apreço. Sugeriu ainda o recolhimento integral dos recursos repassados, de forma solidária, pelos senhores Jairo Moraes Gianotto e José Cláudio Pereira Neto. O Ministério Público de Contas corroborou o opinativo técnico. Compulsando o senhor presidente os autos e considerando as defesas apresentadas pelos interessados, verifique que assiste razão à unidade técnica ao Ministério Público de Contas, que opinaram pela irregularidade das contas, pois, como bem apontou a Diretoria de Análise de Transferências, a obra objeto do presente convênio teve início em outubro de 1998, com paralisação em julho de 1999, tendo sido posteriormente demolida para a construção de outra obra pública e, em que pesem as partes tenham assinado, em comum acordo, a resilição do termo de convênio em julho de 2004, deixaram de apurar os danos causados ao erário e as respectivas responsabilidades. Ademais, pelo que consta dos autos, observo que o descumprimento do cronograma de desembolso constante do plano de trabalho não foi a única causa que gerou a paralisação da obra e sua consequente demolição, não podendo a administração municipal se valer de tal fato para eximir-se da responsabilidade pela execução do objeto conveniado, pois caso a contrapartida municipal tivesse sido aplicada no termo do convênio 833/98, o total de recursos disponíveis para a execução da obra teria sido R$ 133.061, propiciando maiores condições para a continuidade e finalização do objeto conveniado. Ainda verifica-se a negligência da administração municipal ao deixar de realizar a previsão orçamentária nos exercícios seguintes, para fins de conclusão de obra, deixando a mesma abandonada sem a devida fiscalização do local da construção, facilitando a sua depredação. Além disso, como salientou o Ministério Público de Contas, o relatório anexado à peça 11, decorrente de procedimento de fiscalização realizado no segundo semestre de 2002, resultaram em recomendações por parte da equipe de auditoria, as quais não foram atendidas pelo município e que poderiam mitigar os danos causados ao erário. Destaque, diante da ausência de planejamento e zelo adequados pela municipalidade, acompanhe os opinativos da Diretoria de Análise de Transferência e do Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas e, nos termos do provimento 2994, o voto para 1. Julgar irregular a prestação de contas e transferência voluntária de responsabilidade do senhores Jairo Moraes Gianotto, gestão de 1º de janeiro de 97 a 31/12 de 2000, e José Cláudio Pereira Neto, em face da negligência em deixar de aplicar a contrapartida mínima obrigatória, realizar obra em terreno inapropriado, negligenciar na fiscalização do local da obra paralisada, deixar de prever no orçamento os recursos necessários à continuação da obra conveniada.
E 2, recolhimento integral dos recursos repassados no valor de R$ 90 mil, devidamente corrigidos de forma solidária pelos senhores Jairo Moraes Gianotto e José Cláudio Pereira Neto, em face das irregularidades citadas no item anterior. É o relatório e voto. Está em discussão o voto. Votação. Aprovado. Processo 24.23.64.10. Trata os presentes autos de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre o município de Leópolis e a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância e Família da referida municipalidade, referente aos exercícios financeiros de 2009 a 2010, no valor de R$ 282.535,19, tendo por objeto cobrir despesas de custeio com manutenção da entidade, bem como no auxílio médico hospitalar e assistência social geral às pessoas comprovadamente carentes do município. A Diretoria de Análise de Transferências consignou que ocorreu a devolução aos cofres públicos dos valores irregularmente pagos e dos atinentes aos recursos recebidos e não aplicados. Prosseguiu sua análise, explicitando que o pagamento de serviços contábeis com verbas do convênio nos meses de novembro e dezembro de 2009 ocorreu imediatamente após a decisão dessa Corte, que coibiu tal conduta, através do Acordo 990 de 2009, de 22 de 10 de 2009, podendo ser ressalvado. Por fim, aduziu que o fato de a celebração dar-se com entidade presidida por servidora municipal não comprometeu a irregularidade da prestação de contas. O Ministério Público, por sua vez, entende que o fato de a entidade conveniada ser presidida por servidora municipal viola o posicionamento do parquê exarado no Acórdão 1874 de 2007, Tribunal Pleno, que dispõe sobre a incompatibilidade total do município em celebrar convênio com entidade que possua entre seus dirigentes agentes públicos, se inclinando assim pela irregularidade das contas com a aplicação das sanções cabíveis. Em que pese o posicionamento do parquê de considerar, em tese, que há risco de interferência sobre a probidade da celebração, execução do convênio, com base no Acórdão 1864 de 2007, o qual responde consulta no sentido da impossibilidade de entidade que possui ocupante de cargo público entre seus dirigentes firmar convênio com a administração pública. Entendo que, no caso concreto, os elementos materializados possibilitam evidenciar os respectivos contornos técnicos e jurídicos para a escorreita aplicação dos recursos, inclusive com a devolução dos montantes não aplicados, consoante ponderado pela unidade técnica, entre aspas, no conjunto dos fatos, consideramos tais condutas incapazes de comprometer a regularidade da presente prestação de contas, fecha aspas. Ante o exposto, acompanho o opinativo da Diretoria de Análise e Transferência e voto pela 1. Regularidade da prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre o município de Leópolis e a Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Família da referida municipalidade, formalizada pelo termo de convênio 5 de 2009, ressalvando a celebração do convênio com entidade presidida por servidora ocupante de cargo comissionado do município. 2. Aplicação de multas à senhora Cirlei Regina de Oliveira Soares, no cargo de ex-presidente da entidade, e a senhora Cléia Márcia Bernardes de Oliveira, no cargo de prefeita municipal, com base no artigo 87.4g da Lei Complementar 103/2005, ante a celebração de convênio com a entidade presidida por servidor ocupante de cargo comissionado do município. Ao relatório e voto, senhor presidente. Que está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 12.62.61.13. Trata-se de processo de transferência voluntária, idêntico aos anteriormente relatados, no qual inexiste a certidão liberatória por ocasião da formalização do convênio. Assim como nos demais expedientes, por se tratar da única impropriedade, voto pela regularidade das contas com recomendação. Em discussão. Votação.
Aprovado. Processo 29.6620/13. Trata-se de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o município de Cruzeiro do Sul e a Associação dos Proprietários e Trabalhadores Rurais do bairro Marília de Cruzeiro do Sul, referente ao exercício de 12, no valor de R$18 mil, tendo por objeto a perfuração e construção de poço artesiano. A diretoria de análise de transferências conclui pela regularidade das contas com recomendação e ressalvas, em virtude do valor dos desembolsos previstos em cronograma do plano de trabalho divergir do valor da transferência pactuada, além da realização de despesas sem a comprovação de regular processo de compra. O Parquê de Contas corroborou o opinativo da unidade técnica pela regularidade das contas com ressalva e, nesse sentido, é o voto do relator pela regularidade com ressalva, além das recomendações sugeridas de análise de transferências. É o relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. Os processos a seguir tratam de transferência voluntária, nos quais a instrução conclui pela regularidade com recomendação em função do período de adaptação do CIT. São eles 16.93.2014, 17.59.75.14, 21.31.50.14, 22.39.10.14. Assim, nos termos da instrução e parecer ministerial, o voto é pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Processo 87.84.50.13. Tratam os presentes autos de pensão por morte concedida em favor da senhora Darcy Coelho Cruz, viúva do servidor estadual inativo Vladimir Antônio Cruz, falecido em 28 de setembro de 2013. A Diretoria de Controle de Desviado de Pessoal conclui pela legalidade e registro do ato. O Ministério Público de Contas apontou que o servidor aposentou-se no cargo de agente de execução, havendo a possibilidade de ter sido beneficiado por progressão funcional com base em decreto submetido ao incidente de inconstitucionalidade prolatado nesse tribunal. Após ter seu pedido de diligência indeferido, opinou pela negativa de registro do ato. Compulsando os autos, número 75.37.612, de aposentadoria do senhor Vladimir Antônio Cruz, onde consta a ficha funcional do ex-servidor, pode-se inferir que o mesmo não foi beneficiado com a referida progressão funcional, vez que foi inativado no cargo de agente de execução em 25 de novembro de 2011, data anterior ao decreto número 6.321/12, editado em 25 de outubro de 2012. Destarte, acatando o opinativo da Diretoria de Controle de Desviado de Pessoal, voto pela legalidade do ato que concedeu o benefício de pensão por morte à senhora Darcy Coelho Cruz, determinando o respectivo registro neste tribunal. Em discussão, votação, aprovado. Processo 10.59.820.14. Os presentes autos tratam de requerimento formulado pela servidora inativa dessa casa, Célia Maria Baron, visando a conversão em pecúnia de suas licenças especiais não gozadas, referentes ao 4º e 5º quinquênios de função pública. Os opinativos emitidos no processo são favoráveis, motivo pelo qual, considerando os precedentes internos, bem como a jurisprudência adimentada dos tribunais superiores, voto pelo deferimento o presente pedido de conversão em pecúnia de suas licenças especiais não gozadas, observando-se a disponibilidade financeira e orçamentária, conforme tem decidido esta Casa. Em discussão, votação, aprovado. Processo 40.41.615. Encerra os presentes autos o requerimento formulado pelo servidor Ralph Novakovski Biscoito, ocupante do cargo de analista de controle, em que solicita pagamento de indenização proporcional aos dias e férias correspondente ao período aquisitivo iniciado em 9 de setembro de 2011 e interrompido em 1º de abril de 12, quando o mesmo exercia nessa casa o cargo de técnico de controle e não quitado quando da sua exoneração para posse no novo cargo. A Diretoria de Gestão
e Pessoas esclarece que, com a edição da Portaria 328, de 17 de maio de 12, essa Corte regulamentou o assunto em seu artigo 10, estipulando que, em caso de exoneração, haverá indenização de período de férias, ainda que incompleto, na proporção de 1/12 por mês de exercício ou fração superior a 14 dias. A Diretoria Jurídica e o Ministério Público opinaram pelo deferimento do pedido com base na Portaria 328 de 12, bem como em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Conforme os opinativos uniformes da unidade técnica e do órgão ministerial, existe autorização normativa e axiológica com fundamento na vedação de enriquecimento ilícito da administração para que o período pleiteado seja indenizado. Destaque e voto para deferir o pedido formulado de pagamento da indenização proporcional aos dias de férias correspondentes ao período aquisitivo iniciado em 9 de setembro de 2011, interrompido em 2 de abril de 2012, a ser calculada nos termos do artigo 10 da Portaria 328/12, acrescida do texto constitucional e devidamente atualizada. Em discussão, votação, aprovado. Processo 16.37.60.13, trata os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Rosário do Ivaí, relativos ao exercício de 12. Encerrada a instrução, a Diretoria de Contas Municipais concluiu pela irregularidade das contas em razão da falta de divulgação das informações de natureza orçamentária e financeira e exercício do cargo de contador em desacordo com o prejulgado número 6, uma vez que o responsável para serviços terceirizados no Poder Legislativo de Rosário do Ivaí e provimento em comissão no Poder Legislativo de Ortigueira. No que se refere à ausência de publicação das informações de natureza orçamentária e financeira em portal próprio da entidade, a lei estabeleceu um período de transição constante do artigo 73b da LRF, exigindo-se de municípios pequenos com até 50 mil habitantes a observância da regra a partir de 2013. O município de Rosário do Ivaí possuía, entre os anos de 10 e 14, uma população estimada de 5.588 habitantes, respectivamente, e 5.437 habitantes, respectivamente. Quanto ao exercício do cargo de contador em desacordo com o prejulgado 6 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, note-se que o responsável técnico pela contabilidade da entidade prestava serviços terceirizados no Poder Legislativo de Rosário do Ivaí e provimento em comissão no Poder Legislativo de Ortigueira, não havendo que se falar em acúmulo ilegal de cargos, empregos e funções públicas, pois não há, na hipótese dos autos, 2 cargos públicos. O que existia era a titulação de um cargo de provimento em comissão, em Ortigueira, e um contrato de prestação de serviço em Rosário do Ivaí, os quais não se confundem por possuírem naturezas jurídicas diversas. Nesse sentido, aponto como precedente o Acórdão 533 da Primeira Câmara de minha relatoria, o qual traça a sobredita diferenciação, e destaco também, para os devidos fins, a proximidade geográfica entre a Câmara de Rosário do Ivaí e o município de Ortigueira, possibilitando assim, faticamente, a prestação dos serviços contábeis em ambas entidades. Observa-se, no caso, a tentativa da entidade em regularizar a situação via realização de concurso, que restou frustrado, sendo o preço compatível despendido para o pagamento dos serviços, ou seja, R$ 937,50 mensais. Permaneceria como impropriedade, contudo, a ausência do regular procedimento licitatório para a contratação dos serviços contábeis, o que, diante do contexto dos fatos, não é? Ou seja, o concurso infrutífero e razoável valor da contratação, não se constitui em razão suficiente para macular toda a gestão, sendo razoável o apenamento do fato com multa. Ante o exposto, voto pela regularidade das contas, ressalvando o exercício do cargo de contador em desacordo com o prejulgado número 6 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 2. A aplicação ao senhor Isanis Dias Ferreira Pereira da multa constante do artigo 87.4G da Lei Complementar 103 de 2005, em razão da terceirização não precedida de procedimento licitatório. E 3, recomendar os atuais gestores da Câmara de Rosário do Ivaí a adequação aos comandos delineados no teor do prejulgado número 6 para a prestação dos serviços contábeis. Em discussão, votação, aprovado. Processo 16.43.17.15,
Trata os autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Reserva do Iguaçu relativas ao exercício de 12. A DCM e o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, entenderam sanadas as questões inicialmente apontadas, concluindo pela regularidade das contas. Face ao exposto, acompanhe a instrução e o parecer ministerial e voto pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. Processo 16.65.57.13. Trata os autos de prestação de contas do município de Rio Branco do Sul, relativas ao exercício de 12. A Diretoria de Contas Municipais, após a análise do contraditório, entendeu que permaneceram irregulares hábeis a ensejar o julgamento pela irregularidade das contas. O Ministério Público perfilhou do mesmo entendimento da unidade técnica. Da análise dos autos, observa-se que as restrições apontadas pela unidade técnica, que ensejaram a recomendação pela desaprovação das contas, foram as seguintes. Resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, de menos 5,62%, mesmo após a consideração sobre os recursos de desoneração do IPI, o que permitiria sua conversão em ressalva. 2. Acréscimo do saldo contábil da conta, entre aspas, responsáveis por despesas não empenhadas. 3. Ausência de disponibilidade das obrigações financeiras, o artigo 42 da LRF. 4. Falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério. 5. Ausência dos pareceres do Conselho do Fundeb da resolução e ou parecer do Conselho de Saúde, inviabilizando a verificação das deliberações dos respectivos colegiados acerca dos serviços municipais de saúde e de educação. 6. Realização de despesas com publicidade institucional nos 3 meses anteriores ao pleito eleitoral, bem como sua efetivação no ano eleitoral de valor superior à média dos últimos 3 anos. Por fim, verifica-se o registro de entrega da prestação de contas eletrônica correspondente ao 6º bimestre do SIM-AM, acompanhamento mensal, em atraso. Ante o exposto, considerando que as impropriedades detectadas não foram saneadas por ocasião do contraditório, acompanhe os opinativos da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público e voto 1. Pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, pelos motivos ora relatados, ressalvando a correção efetuada durante a instrução processual da ausência de publicação do balanço patrimonial e do recebimento acima do valor devido na remuneração dos agentes políticos, no caso o prefeito. 2. Pela aplicação ao ex-prefeito da multa constante do artigo 87.4G da Lei Complementar 103/2005, em razão da irregularidade das contas. 3. Pela aplicação das multas constantes do artigo 87.3B da Lei Complementar número 103/2005, pelo atraso de 65 dias na remessa dos dados do 6º bimestre ao gestor sucessor, senhor César Gibran Johnson, uma vez que na data limite para cumprimento da obrigação respondia pela administração. Em discussão, votação, aprovado. E o processo número 17.55.56.13, senhor presidente, do município de Santo Inácio. Pela ordem, doutor Durval, eu verificando a instrução, há uma questão acerca da remuneração dos agentes políticos. Se Vossa Excelência não se opuser, eu gostaria de solicitar vistas. Não há oposição. Não havendo oposição, vistas concedidas. Senhor presidente, minha pauta está cumprida. Agradeço a Vossa Excelência. Essa presidência que agradece a participação de Vossa Excelência. Antes do relato dos processos da minha pauta, eu comunico que deferia a prorrogação de sobrestamento do processo 45.75.15.12 na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal. Feita essa comunicação, tenho na minha pauta o processo de tomada de contas extraordinária 43.13.73.11 da Câmara Municipal de Curitiba. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, Vossa Excelência tem a palavra. Eu gostaria de pedir vista desse processo. Vistas concedidas a Vossa Excelência. De seguir, eu tenho prestação de contas anual, processo 222.949.14, são as contas da Câmara Municipal de Vera Cruz do Oeste, exercício de 2013, de responsabilidade do senhor Osmair Silva Pereira.
A diretoria de contas municipais opinou pela irregularidade, entendendo que o relatório do controle interno encaminhado não apresenta os conteúdos mínimos prescritos pelo tribunal e sugere aplicação de multa. Diversamente, o Ministério Público opina pela regularidade com ressalva. Eu acompanho, nesse caso, a manifestação do Ministério Público. Na verdade, a omissão do relatório interno do controle interno foi apenas com relação ao atraso na entrega do SIM-AM. Me parece que essa não é uma informação de todo relevante que possa macular as contas da entidade. Muito bem observa o procurador, o Dr. Gabriel Guilherme, que essa impropriedade é nitidamente de natureza formal e que não pode, portanto, ser motivo isolado de irregularidade. Então, acompanhando o Ministério Público, o voto é pela regularidade com ressalva das contas. Em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte, 266.814.14, contas da Câmara Municipal de Cafezal do Sul, do senhor Evandro Lima de Oliveira. 268.027.14, contas do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Ângulo, responsabilidade do senhor Genivaldo José Casadei. 269.406.14, contas da Câmara Municipal de Ibaiti, responsável o senhor Adalto Aparecido da Cunha. Processo 272.865.14, contas da Câmara Municipal de Colorado, responsável o senhor Vandir Itamar Vilegas. 291.14, contas da Câmara Municipal de São Pedro do Ivaí, responsável o senhor Evaldo Domingos de Oliveira. 281.210.14, contas do Instituto Municipal de Assistência e Saúde de Palmeira, responsável o senhor Gliceu Amâncio dos Santos. Em todos eles, a DCM e o Ministério Público opinam pela regularidade plena das contas, e esse também é o voto do relator. Em discussão, votação, aprovado. Creio ter atendido a minha pauta. Deixo livre a palavra, não havendo quem dela queira utilizar. Convoco a próxima sessão para o dia 19 de maio de 2015, terça-feira, às 14 horas, horário regimental, a 16ª sessão ordinária dessa primeira Câmara. Levanta-se a sessão.